Uma nuvem de suspeita envolve as mortes do ator vencedor do Oscar Gene Hackman e de sua esposa, cujos corpos foram encontrados em sua casa em Santa Fé. O FBI não deveria encontrar nada. Eles apareceram na mansão de Gene Hackman em Santa Fé para investigar a morte de um casal de idosos. Nesta hora, surgem novos e incríveis detalhes sobre as circunstâncias de sua morte. A porta da frente estava aberta, comprimidos espalhados pela bancada do banheiro, um cachorro morto no armário, 2 ainda vivos na propriedade, documentação de rotina. Tudo dentro dos padrões. Mas escondido atrás de uma parede na biblioteca particular do ator, havia algo que jamais deveria ter sido encontrado. Algo enterrado a 95 metros abaixo da propriedade, sobre o qual os investigadores federais se recusam a falar publicamente. O magnata Gene Hackman e sua esposa Betsy Arakawa foram encontrados mortos em sua mansão em Santa Fé em 26 de fevereiro de 2025. Betsy havia falecido semanas antes, por volta de 3 de fevereiro. Seu corpo só foi descoberto quando os investigadores encontraram os dois juntos. A causa da morte de Gene foi listada como doença cardiovascular complicada por Alzheimer. Mas as circunstâncias que envolveram essa descoberta são onde as coisas começam a ficar confusas. Para entender o que supostamente se esconde sob a propriedade de Gene Hackman, é preciso entender que tipo de lugar era aquele. Porque não se tratava de uma casa de celebridade. Era um complexo. Richard Castellano passou 20 anos como consultor de segurança para celebridades, diplomatas e executivos da Fortune 500. Quando revisou os sistemas de segurança da propriedade de Hackman para uma avaliação de seguro em 2019, ele instruiu sua equipe a verificar a documentação 2 vezes. Ele achou que havia algum erro. Já trabalhei em embaixadas, disse Castellano. Já prestei consultoria para empreiteiras da área de defesa. Esta propriedade tinha uma infraestrutura que deixaria algumas delas com inveja. Paranoia de nível militar traduzida em arquitetura residencial. 23 acres de floresta densa, muros de pedra de 3 metros de altura em todo o perímetro. Portões de aço reforçado, sensores de movimento, câmaras térmicas. O tipo de sistema de vigilância que se esperaria encontrar em uma instalação governamental, não na casa de um ator aposentado. Os funcionários eram escolhidos a dedo, investigados e vinculados por acordos de confidencialidade inflexíveis. Qualquer pessoa que trabalhasse naquela propriedade estava proibida de falar sobre o que viu, o que ouviu ou o que lhe pediram para construir. Mas eis a questão. Esse nível de segurança não foi o que levantou suspeitas. O que levantou suspeitas foi o que antigos empreiteiros se lembravam sobre os pedidos de construção. Miguel Reyes trabalhava com fundações em Santa Fé há 30 anos. Porões para mansões, reformas de construções históricas de adobe, concretagem de edifícios comerciais. Quando recebeu a ligação sobre a propriedade Hackman, no início dos anos 2000, pensou que seria um trabalho de rotina. Não era. Eles queriam paredes de concreto com 45 centímetros de espessura em certas seções do porão. Reyes disse, baixando a voz. Isso é construção de nível bunker. Perguntei para que servia. Disseram que era para armazenamento. Ele fez uma pausa. Mas você não constrói um depósito como se estivesse esperando uma bomba. Reyes recebeu o triplo do seu salário normal. Ele assinou um acordo de confidencialidade que o proibia de discutir o trabalho por 20 anos. Esse acordo expirou em 2024, um ano antes da morte de Hackman. E tem mais. Quando os investigadores finalmente pediram a Reyes que descrevesse a extensão total do que lhe haviam pedido para construir, ele não conseguiu. Porque só tinha trabalhado numa seção. Havia outros empreiteiros, especialistas para lidar com os níveis mais profundos. Níveis que disseram a Reyes que nunca existiram. A descoberta. A doutora Patricia Okonkwo passou 22 anos fotografando as piores coisas que os seres humanos fazem uns aos outros. Execuções de cartéis, valas comuns, cenas de crime que atormentaram agentes veteranos por anos. Quando entrou na mansão de Gene Hackman em 26 de fevereiro, como parte da equipe inicial de resposta do FBI, ela esperava encontrar tristeza. Um casal de idosos, causas naturais, documentação de rotina. Ela não estava preparada para o que aconteceu em seguida. Algo parecia errado imediatamente, disse ela mais tarde. Não era o silêncio, não era a grandiosidade, eram os detalhes que não faziam sentido. Os móveis haviam sido movidos recentemente. Era possível ver as marcas no carpete onde as peças haviam ficado por anos. Os arranhões no piso de madeira não condiziam com a mobilidade reduzida do casal.
Os documentos pessoais no escritório de Hackman parecem ter sido revirados e reorganizados às pressas. A questão é que ou alguém estava procurando por algo específico, ou o próprio Hackman estava se preparando em seus últimos dias, escondendo certos itens e mudando outros de lugar. A cena não correspondia à narrativa oficial de duas pessoas idosas que morreram tranquilamente de causas naturais, mas a verdadeira descoberta ocorreu na biblioteca. Doctor! Okonkwo passava a mão pelo painel de mogno, procurando por compartimentos escondidos, procedimento padrão em propriedades de alto padrão. Foi então que ela sentiu uma seção da parede, com aproximadamente 1 metro de largura, que ressoava de forma diferente ao ser tocada. Atrás daquele painel, tão perfeitamente escondido que seria invisível para qualquer um que não soubesse onde procurar, havia uma passagem estreita. Degraus de pedra, desgastados pelo uso aparente de décadas, espiralavam para baixo, mergulhando na escuridão absoluta. O ar que subia de baixo era frio, úmido e carregava um cheiro que um agente descreveu como o de abrir uma tumba intocada há séculos. Mas o túnel não era apenas antigo. Em certos trechos, havia sido reforçado com concreto moderno. Conduítes elétricos novos percorriam as paredes. Alguém vinha fazendo manutenção ali recentemente. O túnel media aproximadamente 90 centímetros de largura e descia em um ângulo íngreme. A alvenaria original parecia datar de quase um século. Quem o construiu não havia simplesmente cavado um buraco no chão. Havia projetado algo para durar para sempre. A questão era o que estariam tentando manter selado lá dentro. Doctor! Okonkwo ficou parada no topo daquelas escadas por 1 minuto inteiro antes de descer. Mais tarde, ela admitiu que havia considerado dar meia volta, ir embora e fingir que nunca tinha encontrado o painel. Já estive em situações em que meu instinto me dizia para ir embora, disse ela. Cenas de crime onde o perigo era óbvio. Esta era diferente. O perigo não era óbvio, mas meu corpo sabia algo que minha mente não sabia. Ela desceu mesmo assim, e o que quer que a esperasse lá embaixo mudou tudo. Se esta é a sua primeira vez aqui, inscreva-se agora, porque o que encontraram no pé daquela escada nunca foi relatado em nenhum outro lugar. Na escuridão, a descida levou quase 15 minutos. 95 metros abaixo do piso da biblioteca, a escadaria finalmente se abriu para uma câmara que os pesquisadores apelidaram de cofre. A sala media aproximadamente 12 por 18 metros, com tetos arqueados em um estilo que a historiadora local, Dra. Elena Vasquez, identificou como consistente com a arquitetura colonial espanhola do final do século XIX. A Dra. Vasquez pesquisava a história da propriedade havia anos antes da morte de Hackman. O que ela descobriu a manteve acordada à noite. A propriedade mudou de mãos 7 vezes entre 1920 e 1965, disse ela. Cada transação foi deliberadamente estruturada para ocultar a identidade do comprador. Empresas de fachada, fundos fiduciários anônimos, documentação propositalmente vaga. Ela se inclinou para a frente. Isso não é uma atividade imobiliária normal. É o tipo de rastro de papel que você cria quando está escondendo algo importante ou alguém. E eis o que mais sua pesquisa revelou. Entre 1945 e 1950, 3 levantamentos topográficos distintos da propriedade foram encomendados. Todos os 3 topógrafos entregaram relatórios incompletos. 2 deles deixaram o Novo México poucos meses após o início do trabalho. O terceiro morreu em um acidente de carro 6 semanas após sua última visita à propriedade.
E é aqui que a coisa fica perturbadora. A própria câmara estava repleta de artefatos que contam uma história que ninguém quer ouvir. Pilhas de caixas de madeira alinhavam-se nas paredes. 47 no total, segundo o inventário inicial. Algumas estavam intactas, outras deterioradas pelo tempo. Seu conteúdo espalhava-se pelo chão de pedra. Poeira cobria tudo. O tipo de poeira que leva décadas para se acumular. Mas em certos pontos próximos às caixas, a poeira havia sido remexida. Resentment. Alguém estivera ali, e não era o FBI. Dentro de uma caixa, os agentes encontraram um livro-razão encadernado em couro, datado de 1947. Cada página repleta de nomes, datas e dados financeiros, tudo escrito em alemão. Outra caixa continha fotografias. 63 imagens, frágeis e amareladas. Homens em uniformes militares que não correspondiam a nenhuma força armada reconhecida de qualquer nação conhecida. Algumas fotos mostravam reuniões em salas mal iluminadas. Outras fotografias capturaram locais que os pesquisadores ainda não conseguiram identificar. Várias retratavam indivíduos cujos nomes foram deliberadamente riscados, apagados da história com precisão cirúrgica. Mas eis o que realmente abalou os investigadores. Uma fotografia mostrava um grupo de homens em pé em frente ao que parecia ser a entrada do túnel. A foto foi tirada em algum momento da década de 1940, a julgar pelas roupas e pela qualidade da imagem. 2 dos rostos haviam sido cuidadosamente recortados da fotografia. Alguém não queria que esses homens fossem identificados. Nunca. Os símbolos. As caixas eram perturbadoras. As fotografias eram piores. Mas quando o doutor... A lanterna de Okonkwo percorreu a parede oposta da câmara, e ela deixou cair a câmera. As paredes da câmara estavam cobertas de inscrições, centenas delas, e não correspondiam a nenhuma língua ou sistema de escrita conhecido na Terra. Ela fotografou mais de 300 símbolos individuais durante a documentação inicial. Suas mãos tremiam ao final. Em 22 anos, ela nunca havia tido essa reação diante de uma evidência. Eu não conseguia olhar para elas por mais de 30 segundos de cada vez. Admitiu. Havia algo na maneira como foram esculpidas. A precisão, a intenção por trás delas. Já vi coisas que destruiriam a maioria das pessoas. Mas aqueles símbolos me fizeram sentir como se eu estivesse olhando para algo que não deveria ver. Depois disso, ninguém falou nada por um tempo. Alguns símbolos lembravam antigos sinais alquímicos usados na Europa medieval. Outros pareciam esquemas técnicos, projetos de mecanismos que aparentavam ser muito avançados para a época em que supostamente foram criados. Mas eis a questão. Alguns deles correspondiam a cartas astronômicas. Dr. Marcus Webb, um astrofísico que posteriormente examinou as fotografias, passou 3 semanas analisando-as. Se esses mapas representam posições estelares reais, disse ele cuidadosamente, eles corresponderiam a uma data de aproximadamente 12 mil anos atrás. Ele fez uma pausa. Potencialmente. E é aqui que a coisa fica profundamente perturbadora, daqui a 12 mil anos. A precisão matemática é notável. Quem criou isso não estava chutando. Compreendia a mecânica orbital em um nível que seria impossível no século XIX. Alguns investigadores acreditam que as marcas são apenas excentricidades de um antigo proprietário, um ocultista amador com muito tempo e dinheiro. Outros sugerem que são mensagens codificadas, concebidas para serem decifradas apenas por quem possui a chave certa. E há ainda a terceira teoria, aquela que tira o sono dos pesquisadores às 3 da manhã. Alguns acreditam que esses símbolos representam conhecimento que nunca deveria ter sido descoberto, informação transmitida por gerações de guardiões de segredos que compreendiam algo sobre o nosso mundo que o resto de nós nunca deveria saber. Se estiverem certos, tudo o que pensamos saber sobre esta propriedade tornou-se apenas uma história de fachada. Mas os símbolos não eram a coisa mais perturbadora naquela câmara. A porta que não deveria existir. No fundo da câmara, parcialmente escondida atrás de uma pilha de caixas deterioradas, os agentes encontraram algo que fez todos pararem abruptamente. Uma porta de ferro, com 2 metros de altura e 10 centímetros de espessura. Sua superfície estava coberta de ferrugem e sujeira, claramente intocada por décadas. Não havia maçaneta, apenas um mecanismo de fechadura pesado e corroído que parecia projetado para manter algo selado permanentemente. Um agente do FBI presente, falando anonimamente, descreveu o momento em que a encontraram. Tínhamos visto as caixas, os símbolos, mas quando afastamos aquelas caixas e vimos aquela porta, todos ficaram em silêncio. Sua voz baixou. Não era apenas antigo, parecia antigo, como algo que estivesse esperando lá embaixo antes mesmo de qualquer um de nós nascer. Ele hesitou. E havia essa sensação.
Eu sei como soa, mas havia essa sensação de que não queria ser aberto. E o fato é que a porta permanece lacrada até hoje. Nenhuma explicação oficial foi dada sobre o porquê de as autoridades não terem tentado abri-la. O FBI se recusou a comentar. As declarações oficiais têm sido deliberadamente vagas, cuidadosamente formuladas, quase como se alguém estivesse intencionalmente abafando o assunto. Alguns investigadores especulam que o túnel se conecta a uma rede subterrânea maior, a bunkers da época da Guerra Fria, ou até mesmo a antigas instalações militares que foram apagadas dos registros oficiais. Outros acreditam que ele leva a uma câmara secundária contendo o que quer que fosse considerado perigoso demais para ser armazenado no cofre externo. Alguns pesquisadores sugeriram que a porta nunca deveria ter sido aberta novamente, que o que quer que esteja além dela foi selado deliberadamente, permanently, por pessoas que sabiam exatamente o que estavam trancando. E aqui está o detalhe que muda tudo. Estudos geológicos da área circundante, realizados anos antes de Hackman comprar a propriedade, mostram anomalias no terreno subterrâneo, bolsas ocas que se estendem por centenas de metros em várias direções. O túnel pode não ser uma passagem única, mas sim uma rede. Mas o que torna tudo ainda mais perturbador é o seguinte: a termografia da porta revelou algo inesperado. Há fluxo de ar do outro lado. Seja qual for o espaço existente atrás daquela barreira de ferro, não é um beco sem saída. A situação se agrava ainda mais no subsolo. Quão fundo, ninguém sabe. O FBI não revela, e pesquisadores independentes não foram autorizados a chegar perto o suficiente para descobrir. Miguel Reyes se lembra de algo que ainda o assombra. Uma vez me perguntaram sobre portas resistentes a explosões, disse ele. De nível industrial? Daquelas que se vê em prédios do governo. Ele balançou a cabeça. Eu disse que não fazia esse tipo de trabalho. Ele engoliu em seco. Disseram que encontrariam alguém que fizesse. Nas últimas semanas, os vizinhos sempre notavam que algo estava diferente na propriedade dos Hackman. Maria Sandoval morou em uma propriedade vizinha por 15 anos. Ela se lembra de uma noite em particular por volta de 2017. Eram 2 da manhã. Minha cachorra estava latindo para alguma coisa. Saí e ouvi um barulho, como de máquina pesada, mais abafado, vindo do subsolo. Ela parou. Durou uns 20 minutos, depois parou. Contei ao meu marido na manhã seguinte. Ele achou que eu estava imaginando coisas. A voz dela endureceu. Mas eu sei o que ouvi. Algo estava acontecendo embaixo daquela propriedade. Outros vizinhos relataram experiências semelhantes ao longo dos anos. Vibrações estranhas, caminhões chegando no meio da noite sem nenhuma explicação. Oscilações de energia que pareciam originar-se da propriedade Hackman. Um vizinho disse ter visto o próprio Gene Hackman do lado de fora às 3 horas da manhã em diversas ocasiões durante seus últimos anos. Parado completamente imóvel, olhando fixamente para um ponto específico em sua propriedade. O mesmo ponto onde os investigadores descobriram posteriormente a entrada do túnel. E tem mais. Ex-funcionários que deixaram a propriedade parecem ter desaparecido completamente da vida pública. Trabalhadores de décadas passadas que simplesmente não podem ser localizados. Pesquisadores locais que começaram a investigar a história da propriedade e depois pararam de responder às solicitações. Ninguém sabe por quê, mas eis o que tira o sono dos investigadores. A ligação entre aquela câmara subterrânea e as mortes de Gene e Betsy Hackman. Os relatórios oficiais apontam para causas naturais. O médico legista confirmou doença cardiovascular com Alzheimer como fator contribuinte, mas a coincidência temporal parece impossível de ignorar. Betsy morreu por volta de 3 de fevereiro. O seu corpo só foi encontrado mais de 3 semanas depois. Jean morreu algum tempo depois, sozinho naquela mansão com o corpo da esposa. As imagens de segurança das câmaras externas, as únicas que sobreviveram, uma vez que as gravações internas foram misteriosamente corrompidas, mostram luzes a acender e apagar em diferentes divisões durante as semanas que antecederam a descoberta da sua morte. Alguém se movia por aquela casa. O que aconteceu durante essas últimas semanas? Descobriu algo no túnel? Estava à procura de algo específico? A esconder algo antes que fosse tarde demais? Alguns investigadores acreditam que o casal foi silenciado porque sabiam demasiado. Outros sugerem que o túnel permitia que alguém entrasse na mansão sem ser detectado. Alguns acreditam que o próprio Hackman entrou naquela câmara uma última vez.
E o que ele encontrou lá foi o que o matou. Ninguém explicou por que as câmeras de segurança internas estavam corrompidas. Ninguém explicou por que a morte de Betsy passou despercebida por semanas em uma propriedade com esse nível de vigilância. E ninguém explicou por que, em seus últimos dias, Gene Hackman parecia estar reorganizando sistematicamente seus documentos pessoais, como se soubesse que alguém viria procurá-los. O que eles não querem que você saiba? A investigação está em andamento. As equipes forenses do FBI continuam analisando cada artefato, cada documento, cada símbolo esculpido nessas paredes antigas. O Dr. Vasquez reuniu uma equipe de historiadores, criptógrafos e arqueólogos para examinar as evidências disponíveis ao público. O que descobrimos é apenas a ponta do iceberg, disse ela. O túnel é anterior à posse de Hackman em pelo menos 70 anos. A questão não é apenas quem o construiu ou por quê. A questão é, qual era a relação de Gene Hackman com os segredos que ele guarda? Eis o que ninguém está dizendo abertamente. Os registros de transferência de propriedade mostram que alguém já entrou com um pedido de compra do imóvel. O comprador? Um fundo fiduciário anônimo registrado nas Ilhas Cayman. Sem nomes, sem registros públicos. Apenas uma empresa de fachada com capital suficiente para adquirir uma das propriedades mais restritas do sudoeste americano, antes mesmo que os investigadores concluam a perícia no local. Quem quer que sejam, querem acesso àquele túnel e o querem rápido. As autoridades federais restringiram o acesso à propriedade. Jornalistas que tentaram investigar foram impedidos de entrar no perímetro. Todos os pedidos de acesso à informação foram negados, sem exceção, sob a alegação de investigação em curso. Mas eis a questão. Investigação em curso sobre o quê, exatamente? 2 mortes de idosos consideradas de causas naturais? Desde quando isso justifica a classificação federal? A porta de ferro continua lacrada. Os 47 engradados estão sob custódia federal. Os símbolos permanecem indecifráveis. O livro Razão, escrito em alemão, aquele com nomes que supostamente deveriam ter sido apagados, não foi reconhecido publicamente por nenhuma agência. E o fluxo de ar atrás daquela porta, o espaço que continua mais fundo no subsolo, além do que a termografia consegue medir, ninguém fala sobre isso. A forma como Hackman se afastou da vida pública, a fortaleza que construiu no deserto, a rede de vigilância que rivalizava com as instalações governamentais. Gene Hackman não estava se escondendo da fama. Fontes investigativas sugerem que ele estava guardando algo enterrado muito antes de ele sequer pisar naquela propriedade. Alguns pesquisadores acreditam que ele não descobriu o túnel por acaso quando comprou a mansão. Eles acreditam que ele a comprou especificamente porque sabia o que havia embaixo dela, que passou décadas como seu guardião e que, em seus últimos dias, sozinho naquela mansão, ele se certificava de que as pessoas erradas jamais colocariam as mãos no que estava escondido a 95 metros abaixo do piso de sua biblioteca. Mas, eis o que ainda não sabemos. Quem construiu o túnel? Afinal, quem escreveu o livro Razão alemão em 1947? De quem eram os rostos recortados daquelas fotografias? E por quê? Depois de todo esse tempo, o FBI ainda não abriu aquela porta de ferro? A questão não é se esses segredos existem. As evidências sugerem que sim. A questão é, o que acontecerá quando essa porta finalmente se abrir? E quem estará do outro lado quando isso acontecer? Deixe suas teorias nos comentários. Inscreva-se se quiser ver o que vamos descobrir a seguir, porque esta história está longe de terminar.